Reverendo Pastor José Orisvaldo Nunes, obreiros da Casa do Senhor, distinta igreja, minha palavra de saudação com a paz do Senhor Jesus. Encontre, por favor, o livro de Neemias. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade distinta de estar nesta casa de adoração e nesta feita com os irmãos aqui em Maceió. E eu faço uma vez mais menção ao meu pastor. Eu posso chamar de meu pastor, não posso? Pode, meu. E os crentes deixam? Os crentes deixam. Eu sei da sua importância no Estado, presidente da igreja, desta magna convenção, da sua importância a nível de Brasil, como primeiro secretário da CGADB e até a nível de mundo. Eu sou um dos que assiste assiduamente os trechos de vídeo e mensagens do pastor Orisvaldo. Eu estive em São Luís do Quitunde a última vez que eu o encontrei, e eu disse a ele que eu admirava, e fiz um pedido a ele, e ele aceitou prontamente. Eu não vou fazer o spoiler do pedido que eu fiz, quem sabe para o carnaval antes eu venho até aqui e conte a surpresa, mas eu preciso registrar isto. Tem dois pastores a nível de Brasil que eu tive um contato direto e que ambos tiveram uma acessibilidade fora do comum. Não tive dificuldade nenhuma. O primeiro foi o pastor José Wellington, em São Paulo. E depois o pastor Orisvaldo. Há muitos anos atrás, eu liguei para ele. Ele não me conhecia, através de um amigo, e ele passou um bom tempo conversando comigo. Eu achei aquele gesto tão nobre, tão singular, e eu precisava fazer esse registro aqui. Eu trago a saudação de paz e um abraço do pastor José Laelson para o senhor, dou um abraço apertado. Deus abençoe os obreiros. A irmã Edvanilda, carinhosamente chamada de irmã Vaninha. Em São Luís também eu tive o privilégio de ser ministrado pela senhora. Talvez a senhora não lembre, mas numa manhã, no período do carnaval, a senhora estava ministrando. São Luís do Quitunde. Deus abençoe a senhora e a conserve. Os obreiros, pastor José Rinaldo, obrigado pelo apoio, irmã Mari. E eu preciso registrar também a bênção que é a irmã Laís na minha vida. Eu tenho dito do Salmo 23, que ela tem sido um refrigério de Deus em minha vida. E eu tenho sido cuidado pelo Senhor. Tem 3 meses aproximadamente que eu estou aqui no estado da Bahia. Eu sou pernambucano, estava em São Paulo com o pastor Wellington, e estamos aqui juntinho, até Deus direcionar, se assim for a vontade dele, a outro lugar. Capítulo 6... Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto a deixasse fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Amém. Amém. Podes assentar, muito obrigado.
Meus irmãos, eu vou dar um tema apenas para termos uma linha de pensamento. E eu quero falar sobre conspiração sem sucesso. Será a minha temática, conspiração sem sucesso. A Bíblia, ela revela-nos a vontade de Deus de várias maneiras. E uma das formas de Deus revelar a sua vontade é através de nomes, de símbolos, de acontecimentos na história, para que a gente tenha uma noção, ainda que mínima, de como Deus trabalha. Neemias tem um sentido de aquele que conforta ou consola. E, tipologicamente, ele representa tanto Jesus Cristo quanto o Espírito Santo, como consolador e como reconstrutor, restaurador. A gente vai perceber claramente que Deus, ele pega aquilo que é escombro, aquilo que é ruína, aquilo que está quebrado, e restaura a partir de agentes e de pessoas que ele quer usar. E Neemias é uma dessas pessoas que é muito pregada, conhecida, e eu não quero trazer nada novo do que os irmãos já conhecem. Mas chegando aqui, ardeu o meu coração esta passagem bíblica. Vocês sabem que, historicamente, a nação de Israel caiu em dois períodos, em termos de perderem o seu título de nação ou até mesmo serem prisioneiros de guerra. Em 722, o Reino Norte, agora dividido com o Reino Sul, ele cai diante da Síria. Em 3 outros períodos, o Reino Sul ele vai tombar, por assim dizer. 605, 597 e 586. Na primeira levada, diante dos babilônicos, vai a nobresia de Jerusalém. E depois nós vemos Deus levantar homens em todo este processo, para mostrar que, apesar dele permitir algumas calamidades no meio do seu povo, como registrou Jeremias nos 5 poemas de Lamentações, conclamando o povo a colocar a boca no pó, talvez assim houvesse esperança, fazendo a oração de conversão, como diz o capítulo 5 e o versículo 21, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Este era um cenário tão caótico que os anciãos estavam sendo desrespeitados. A Bíblia vai dizer que se comprava água a preço, lenha a preço, e os jovens corriam perigo de morte, as moças de serem abusadas. E a Bíblia vai nos registrar que Deus permite que isto aconteça por causa de uma tratativa de Deus com o seu povo. Este tempo de cativeiro levaria cerca de 70 anos. Jeremias é um dos profetas que Deus levanta em todo este enredo, para mostrar que o plano de Deus estava em pé. Jeremias capítulo 25 e capítulo 29 vai revelar para a gente que o tempo era de 70 anos, mas que o povo indo para a Babilônia pudessem construir, casar, dar-se em casamento, plantar vinhas, e que Deus tinha um pensamento a respeito daquele povo. Era pensamento de paz e não de mal, para dar a eles o fim que eles desejavam. Deus diz àquele povo que seria achado deles, quando eles o buscassem de todo o coração. O Senhor mostra que achá-lo é para ele se permitir de acordo a um coração sincero.
A profecia vai se cumprir 70 anos depois. E nesse contexto, outro homem Deus levanta para fazer parte deste processo. O profeta Daniel profetiza no capítulo 5 que o reino babilônico havia sido pesado e achado em falta. E Deus agora vai usar medos e persas para conquistar a Babilônia. Capítulo 5 e o capítulo 10, cronologicamente, estão próximos, os irmãos sabem. E no capítulo 9, Daniel, magiando esse tempo de 70 anos, vai fazer a oração. Depois de ler o livro do profeta Jeremias, o rolo, depois de conhecer a profecia e pedir a Deus que perdoasse o povo e que cumprisse a sua boa palavra sobre Jerusalém, que levasse o povo de volta. E Deus vai cumprir esta palavra. Isaías, há mais de 150 anos, já tinha vaticinado a respeito de um homem que Deus usaria. Neste caso, Deus agora está usando um não cristão. O capítulo 44 e 45 de Isaías, o Senhor diz que tinha chamado ou escolhido Ciro para este propósito. Esdras capítulo 1, 2 e 3 apresenta o nome de Ciro e apresenta quase 50 mil judeus que vão retornar. Indo para o cativeiro, a Bíblia vai dizer que o povo deveria multiplicar. Historiadores dizem que quase 17 mil pessoas vão para o cativeiro. E agora, dos que retornaram, o número é quase 3 vezes mais. Percebam o que o texto mostra para a gente nesta linha do tempo. Quando é baixado o decreto e o edito para o retorno, e eles chegam em Jerusalém, Deus vai chamar mais 2 homens para uma obra específica. O ano 538, eles retornam aproximadamente e vão iniciar a obra do templo. E a Bíblia diz que lançaram os fundamentos, Esdras 1, 2 e 3. A alegria foi tão grande que entre as nações ouvia-se o júbilo, a alegria, o gozo do que Deus estava fazendo no meio do seu povo. De tal proporção que Deus levanta tanto Ageu quanto Zacarias como profetas pós-exílios. E diz para o povo, no caso de Ageu: porque vocês estão colhendo, plantando e colhendo, e parece que o que vocês colhem, colocam num saquetel furado. Parece que o salário não dá para nada. É tempo de viver em casas estucadas, enquanto o Senhor, a casa do Senhor, está deserta, está largada. Subam o monte, tragam madeira. A glória desta última casa será maior do que a glória da primeira casa. Zacarias entra em cena e diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Deus entra no ministério sacerdotal e muda a veste do sacerdote para que o adversário não continue acusando ele, mostrando que Deus trabalha internamente e Deus trabalha externamente, para que não haja empecilho à sua obra, ao bom andamento da obra do Senhor. Neste período eles começam a obra e ela vai se concluir perto do ano 515 aproximadamente. Passa-se mais um tempo, Deus levanta a rainha Esté para um tempo específico, para uma obra específica, até que venha o tempo de Neemias em 445. Vocês sabem que as profecias bíblicas, elas se complementam. E Deus pega Ezequiel no capítulo 37 para profetizar o que vai começar a acontecer em Jeremias no capítulo 2. Deus pega o espírito de Ezequiel e leva a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E o Senhor faz a seguinte interrogação: poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Ele faz uma leitura rápida e percebe
que a ótica humana ela é limitada, que ele não consegue dar jeito, que ele não consegue resolver. E ele diz: Senhor, tu o sabes, porque de fato a obra do Senhor, quem mais sabe é Deus. Eu posso pregar, profetizar, cantar, revelar, mas a obra, quem mais sabe é Deus. A minha visão é limitada, a minha visão é condicionada à minha fragilidade. E vale a citação, os irmãos conhecem muito bem, então fica até fácil, porque é só repetir o que os irmãos conhecem. A ótica humana jamais diria que Sara geraria, mas a ótica divina afirma que não tem idade para Deus fazer o milagre. A ótica humana jamais diria que um escravo no Egito se tornaria governador, mas a ótica divina afirma que Deus mostra no sonho o que vai fazer na vida de José. A ótica humana jamais diria que Joquebede de Anrão teria coragem para ir contra o decreto do rei, mas a ótica divina mostra que Deus dá coragem para fazermos o que é necessário. A ótica humana jamais diria que mar se abriria, que pão cairia do céu, que carne viria do céu, que uma rocha daria água para o povo beber. Mas a ótica divina é uma ótica sobrenatural. Vai além da minha perspectiva, vai além do meu golpe de vista, vai além do meu olhar, porque quando Deus quer operar, diz Isaías no capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Diz Isaías no capítulo 64, versículo 4: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Mostrando que Deus trabalha. Jesus afirma em João 5,17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Este trabalhar de Deus não pode ser impedido. Jó entra em cena no capítulo 42, e o versículo 2 e diz: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus usa Ezequiel para profetizar o que começa Neemias a fazer. Mas não fica só em Neemias. A profecia nos alcança, e escatologicamente a profecia alcança o fim dos tempos. Alcançou até o Brasil, até o Rio Grande do Sul, quando um dos delegados brasileiros na ONU deu o voto de Minerva para o título de Estado de Israel, fazendo parte de um plano maior de Deus. E eu não tenho dúvida que Deus tem abençoado o Brasil também, a partir desta consideração. A Bíblia vai nos fazer entender que quando o povo retorna para Jerusalém, para começar o processo da reforma da casa, o processo da reforma da família, e Neemias, anos depois, para o processo da reforma dos muros, a alegria era muito grande. Retornando de Babilônia, o Salmo 126 compreende não só este período, mas vários períodos na história, como se o autor compilasse vários episódios de Deus libertando o seu povo. E alguém começou a cantar e dizer: quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião, ficamos como quem sonha.
Entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Torna a trazer-nos, Senhor, como as torrentes do sul. Quem semeia em lágrimas ceifará com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará sem dúvidas trazendo consigo os molhos de alegria. Neemias está em Susa. Os historiadores dizem a uma distância de quase 1.500 quilômetros, quando um dos seus irmãos, chamado Hanani, volta a Susa, e Neemias pergunta, com um perfil de empatia, de altruísmo, de compaixão, de zelo, de anelo pela obra do Senhor. E aqui nós vemos o relato. O versículo 3 do capítulo 1 vai mostrar que a nação estava em ruína, em miséria. Isto gerou uma comoção no coração do reconstrutor, do restaurador, e ele foi orar. Ele neste tempo era copeiro do rei, e tudo indica que o ano era dividido em 3 partes para o ofício do copeiro. Na parte que Neemias estava em recesso, ele passa quase 4 meses orando, clamando a Deus, porque quem ora, Deus responde. Deus olha a oração de um fiel, de um servo seu. Foi ele quem disse em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu cresci ouvindo a dona Fofa, a irmã Marlene, a minha mãe, dizer: meu filho, orar resolve. E é verdade. Quando oramos, Deus move os céus em direção a responder a sua igreja. Neemias se apresenta diante do rei, e o rei percebe o seu semblante triste e pergunta. Nesta hora o texto diz: eu temi, porque Neemias, ao que sugere o texto, temeu para que o rei não pensasse que ele estava envenenando o rei. Mas entendem uma forma resumida. Neemias conversa com o rei. Neemias diz que a terra do seu pai precisa de reforma. O rei dá cartas a Neemias, cartas da floresta, e Neemias vai para Jerusalém, e diz Neemias no capítulo 2: não declarei a ninguém o que Deus colocou no meu coração. Tem coisa que Deus coloca no coração do líder, do homem, da mulher, que não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que vai compreender. Pode parecer loucura, depois de muitos anos, mexer com pedra, mexer com madeira, mexer com escombros. Pode parecer loucura deixar um palácio, uma zona de conforto, acesso ao imperador. Pode parecer loucura sair de Susa, quase 4 meses no lombo de um animal, perigo na estrada, de dia e de noite. Pode parecer loucura sair para lidar com gente rebelde do outro lado, com gente da oposição. Pode parecer loucura sair sem saber se vai ter material humano. Pode parecer loucura não conhecer e nem saber o estado da obra. Mas Deus, enquanto Neemias orava, colocou no coração dele uma verdade: vai dar certo, vai dar certo. Receba esta palavra em nome de Jesus, porque quando a oposição se levantou para dizer a Neemias que não vai dar certo, Neemias abre a boca e diz: o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus nos fará prosperar. Aleluia. Ele chega em Jerusalém, faz uma triagem, faz um levantamento, dá uma volta para ver o cenário, e ele começa a trabalhar. A Bíblia vai mostrar no capítulo 3 que até as mulheres estavam trabalhando na construção civil. Aí começou a oposição se levantar de forma mais ferrenha. Capítulo 2, versículo 19, vocês vão ver Sambalate, Tobias, Gesem,
um arábio. Capítulo 4, versículo 7. Vocês vão ver que outros inimigos se ajuntam. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começava a tapar, e iraram-se sobremodo. O capítulo 4 vai falar da profetisa Noadias, a casa de Semaías, alguns outros profetas, carta aberta, nobresia de Jerusalém, se correspondiam na camuflagem. Para quê? Para tentar amedrontar, parar a obra do Senhor. E o capítulo 6 começa dizendo que o muro estava a todo vapor, e o inimigo ou a oposição se levanta para conspirar. Primeira parte da conspiração: vamos levar Neemias para um lugar deserto, para um vale, para qualquer lugar, e lá a gente dá cabo dele. Deus abriu os olhos de Neemias, e Neemias diz: eles queriam me fazer mal. Segunda parte da conspiração: pegaram uma carta aberta para que todo mundo pudesse ler a partir do versículo 5, e saíram lendo: ei, esse Neemias quer se rebelar, este Neemias é insubmisso, quer dar o golpe de estado. Neemias continua trabalhando e diz: o que vocês estão dizendo é fake news, isto aí é coisa da cabeça de vocês. Quem tem caráter, consciência limpa, não precisa olhar para quem está falando mal. Quem tem consciência limpa não precisa se importar com quem se levantou, quem disse, não, porque na internet está falando. Isso é carta aberta, mas nós não temos problema com isso. Nós temos a carta, somos a carta lida pelo mundo, a carta de Cristo. Precisamos de uma vez por todas entender: vai vir ataques de todos os lados, mas nós vamos permanecer firme na obra, porque a conspiração contra a igreja não vai prevalecer. Recebe esta palavra em nome de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, sua casa, seu ministério, sua vida. A igreja vai permanecer de pé, o povo de Deus vai continuar avançando. Aleluia, aleluia. Começaram a pagar profetas para dizer: olha, este Neemias está pagando profeta para pregar sobre ele em Jerusalém. Compraram profetas, compraram a casa de Semaías para dar maus conselhos, chamaram a profetisa Noadias para profetizar mal. E Neemias diz: eu percebi que Deus não enviou eles, porque nem todo mundo que fala em nome de Deus é enviado por Deus. Nem todo mundo que invoca o nome de Deus tem a chancela de Deus. Pode ter cara de profeta, jeito de profeta, roupa de profeta, o que for de profeta. Se Deus não deu a mensagem, não adianta falar que vai ser profecia falsa. Deus está cuidando dos detalhes. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está cuidando dos detalhes. E por que é que a conspiração não vai dar certo? Primeira lição, versículo de 1 a 3, diz o texto que eles mandaram dizer a Neemias: vem, vamos nos encontrar. Neemias disse: eu estou numa grande obra. O nível do seu compromisso com a obra do Senhor fará com que as conspirações não deem certo. Vão te ver pregando, vão te ver trabalhando, vão te ver pastoreando, vão te ver regendo, vão te ver adorando, vão te ver servindo,
vão te ver praticando, vão te ver amando, vão te ver abraçando, perdoando quem feriu. Alguém vai olhar, arma cilada, chama ele que ele vem. Só vai ouvir barulho de ferramenta, só vai ouvir ferramenta trabalhando em cima do muro, porque a obra é urgente. Quem quer parar crente é o diabo, quem quer parar crente é o arquirrival da nossa alma. Mas em nome de Jesus Cristo, não para de fazer o que Deus lhe entregou, continua fazendo a obra, continua cumprindo a obra, eleva o nível de compromisso. Quanto mais comprometido com a obra, mais Deus vai abençoar. Quanto mais comprometido com a obra, mais Deus vai fazer. Vão chamar de excesso de atividade religiosa, vão chamar de fanatismo. Não se importe com isso, Deus está no controle de tudo e Ele vai garantir tudo. Porque a obra vai dar certo e a conspiração não vai dar certo. O texto vai dizer no capítulo 6 e o versículo 2, a última parte: porém intentavam fazer-me mal. A obra não vai dar, a conspiração é sem sucesso, porque Deus nos dá um nível de discernimento para perceber quem é e quem não é. Aleluia. Deus vai nos fazer enxergar quem é. Aleluia. 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 Deus vai te fazer enxergar, Deus vai te fazer ver, Deus vai te fazer compreender. Tem fala bonita, tem jeito agradável, parece uma proposta agradável, mas diz o texto: queria me fazer mal. A resposta de Neemias foi: eu não posso descer, estou numa grande obra. Deus vai te dar sabedoria, entendimento. Deus vai te mostrar, nem que seja preciso Deus falar, como foi com Aías, quando a mulher de Jeroboão se disfarçou. O rei disse: vai, mulher, se disfarça, pega uma roupa diferente, vai à casa do profeta. Já vai a mulher para a casa do profeta, e Deus visitou o profeta e disse: ei, a mulher de Jeroboão está vindo aí. Quando ela chegar no batente, a mensagem é esta. Quando ela chegou no batente da casa, o profeta gritou: entra, mulher de Jeroboão, porque Deus já me revelou. Quem usa de engano não fica na casa do Senhor. Quem usa de engano não fica na obra do Senhor. Pode estar dentro, mas se tiver de conspiração, Deus vai revelar, Deus vai mostrar, Deus vai descortinar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu estou me lembrando, aleluia, a gente saiu de Pernambuco para São Paulo. Meu pai começou a pastorear uma igreja num bairro simples, numa periferia, e ele montou um comércio para poder contribuir com a obra que era muito necessitada. De repente ele estava no púlpito, aí chegou um homem, sentou nos primeiros bancos, fez cara de mal, cara de bravo, cruzou os braços, e Deus disse para o meu pai: pregue a minha palavra.
Meu pai abriu o Salmo 46 e disse: Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O homem se levantou e foi embora. No segundo dia de culto, ele voltou, sentou no mesmo lugar, fez cara de mal, cruzou os braços, e Deus disse para o meu pai: pregue a minha palavra. Meu pai abre o Salmo 46 e diz: Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O homem se levantou, foi embora. No terceiro dia de culto, voltou, sentou no mesmo lugar. Deus disse: pregue a minha palavra. Por 30 dias de culto, o homem fez a mesma coisa. No 30º dia de culto, Deus disse ao meu pai: pregue a minha palavra. E o meu pai começou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele põe termo à guerra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está com este povo, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O homem gritou: peraí, pastor, peraí, tem 30 dias que eu fui contratado para lhe matar. Disseram para mim: deixa ele começar a pregar e atire na cara dele. Mas o Senhor começava a pregar e ficava. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Meu coração acelerou, minha carne esquentou. Parece que eu ia ter um ataque, eu tinha que ir embora. Puxou a arma e disse: está aqui, a partir de hoje eu entrego minha vida para Jesus. Quem mexer com o Senhor, mexe comigo. O teu Deus é maior. Levante a mão em nome de Jesus para receber esta palavra. A conspiração contra a igreja não vai dar certo. Não vai dar certo. É no bairro, é no município, é na cidade. Deus está cuidando da sua obra. A obra vai continuar. A obra vai continuar. A obra vai continuar. Você não vai parar. Você não vai desistir. O senhor, a senhora não vai parar. A sua casa tem um dono. Quem manda na sua casa é Jesus. Quem manda na sua rua é Jesus. Quem manda na igreja é Jesus. Quem manda no estado é Jesus. Quem manda no país. E Ele está aqui esta noite. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Eu vou devolver ao pastor. Sabe por que a obra vai continuar? Sabe por que a conspiração não vai conseguir? Eu já vou devolver. Olha o que o texto vai dizer para a gente no capítulo 6. Oh glória, oh glória, oh glória. Versículo 9 é o que o texto diz para a gente. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Aí Neemias ora: agora, pois, ó Deus, Deus está vendo tudo. Eu sei que esse não é o nosso costume, eu sei disso, mas não ferir a sua ética e você puder dizer para alguém que está ao seu lado: Deus está vendo tudo. Descanse seu coração, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Sabe por que a conspiração não vai dar certo? Versículo 14. Neemias vai orar de novo e vai dizer: lembra-te, meu Deus, olha lá, de Tobias e de Sambalate, conforme as suas obras. Continua. E também da profetisa Noadias e dos demais profetas que procuraram atemorizar-me. E eu encerro com o último texto, versículo 16. Eu devolvo ao pastor agora. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, porque o que acontece aqui chega lá, chega. O que acontece, chega que Jesus está salvando, curando, batizando, que está sendo inaugurada igreja, está sendo construída igreja, chega que está alimentando, está ajudando, chega. É por isso que o inimigo fica raivoso, porque não consegue ver mácula, mancha na igreja. A noiva de Jesus é pura, imaculada. Nós como seres humanos somos falhos, temos erros, mas a noiva não é pura. Ninguém pode acusar a noiva de nada. Olhe, oh glória. Eu concluo. E ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram. Eu queria pedir uma coisa, que essa última parte todos nós lêssemos, a partir daquilo, porque reconheceram que o nosso Deus fez era esta obra. No 3, 1, 2, 3. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Isto é obra de Deus, é